Olá, meu nome é Soares Nascimento Júnior, sou professor associado da Universidade Federal de São João del Rei e coordenador do projeto APQ 013-06-21, intitulado Estudo Teórico Experimental de Sistemas Químicos Supramoleculares de Interesse Ambiental, Biológico e Tecnológico. Bom, nessa apresentação eu irei mostrar os principais resultados obtidos a partir desse projeto universal, o qual foi financiado pela FAPEMIG. Na primeira parte do projeto, nós dedicamos nossos esforços visando compreender em nível molecular o processo de formação de fios moleculares de ciclodestrinas. Um fio molecular, basicamente, ele é formado através da inclusão, da inserção de um polímero condutor, ou basicamente semicondutor, dentro da cavidade de um tubo molecular, como esse que está sendo mostrado aí. A partir dessa junção, forma-se então o que a gente chama de fio molecular. Então, a ideia fundamental dessa primeira parte do projeto foi encapsular uma classe de polímeros semicondutores em tubos moleculares, de ciclodestrinas, visando a melhora das propriedades estruturais e elétrica desses polímeros inclusos. Então, nessa primeira parte do projeto, nós conseguimos publicar um artigo cuja referência é destacada aqui embaixo em vermelho. Esse artigo ele foi publicado em 2021 e ele refere-se então ao processo, de formação de fios moleculares formados com o poliparafenileno e alguns de seus derivados. Então, nesse trabalho, como resultado principal, nós conseguimos mostrar via cálculos teóricos quânticos da FT que a condutividade elétrica, dos PPPs estudados, ou seja, dos poliparafenilenos, é praticamente a mesma quando estes estão encapsulados em tubos de ciclodestrinas. Então, como se pode perceber, aqui nós temos os PPPs isolados, com os valores aqui, basicamente, como ele é um semicondutor, com valores de gap de 3,30 eletronvolts. E como a gente pode perceber, quando esses PPPs eles são encapsulados em tubos, como está sendo mostrado nessa parte aqui, percebe-se que o valor do gap, do band gap, mantém-se praticamente o mesmo. Então, esse resultado é um resultado bastante relevante, do ponto de vista de aplicação, porque a formação de um fio molecular, como pode-se notar, ela mantém a condutividade do polímero incluso, e além disso, essa estratégia ela pode melhorar a solubilidade, além de dar uma proteção química também ao polímero encapsulado. Então, isso pode ser, futuramente, um protótipo, na verdade, a gente conseguiu então modelar um protótipo que pode vir a ser aplicado como um novo dispositivo eletrônico. Na segunda parte do projeto, nós dedicamos nossos esforços a realizar estudos envolvendo processos de separação enantioseletiva de fármacos. Já é de conhecimento que muitos fármacos são quirais, ou seja, eles se apresentam na forma de uma mistura racêmica. E aí, nesse sentido, o desenvolvimento então de técnicas e métodos analíticos, com alto poder de separação de enantiômeros, são extremamente importantes. E, pois, justamente estes, permitem a identificação de cada enantiômero individualmente, visando, portanto, um melhor entendimento, acerca daquele fármaco em questão. Nessa segunda parte do trabalho, nós conseguimos a publicação de 3 artigos. Um desses trabalhos publicados foi em 2022, cuja referência encontra-se destacada aqui em vermelho. Então, nesse trabalho, nós fizemos um estudo teórico, processo de separação antisseletiva do fármaco antimuscarino oxibutinina. Então, de acordo com os resultados obtidos, foi possível, através dessa análise teórica, entender a natureza das interações intermoleculares envolvidas nesse processo de separação, por meio da obtenção de estruturas otimizadas em nível DFT, em meio de N-hexano. Esse foi o solvente utilizado. E, a partir daí, nós tivemos dados estruturais e energéticos relevantes a respeito dos complexos de ácido isoméricos formados, como está sendo mostrado aqui, da oxibutinina, dos enantiômeros da oxibutinina, com aquilo que nós chamamos de modelo reduzido. Então, nós pegamos
o seletor quiral, que é uma amilose, e a partir daí nós fizemos um modelo reduzido, como está sendo mostrado aqui, e a partir daí fizemos, né, a interação dos enantiômeros da oxibutinina com esse modelo reduzido, para tentar explicar, né, a ordem de eluição dos enantiômeros. Como pode perceber, existia já uma ordem de eluição experimental, e qual foi a grande contribuição desse trabalho? Explicar a ordem de eluição experimental. E isso foi possível através do cálculo, né, cálculo teórico, que mostrou as estabilidades dos complexos, né, através de valores, né, de ΔE e ΔG, energia livre de Gibbs. Então foram explicadas então a ordem de eluição através da formação de, especialmente, ligações de hidrogênio. Então, esse estudo teórico permitiu e contribuiu para a explicação no nível molecular da ordem de eluição obtida experimentalmente. Então, essa foi a grande contribuição desse trabalho. Sim, na terceira parte do projeto, nós realizamos estudos teóricos experimentais dos chamados polímeros de pressão molecular, que são os MIPs. Os MIPs são materiais sintéticos, né, constituídos de uma estrutura rígida, tridimensional, possuem sítios de reconhecimento molecular altamente específicos, né? E os MIPs têm sido amplamente usados, né, em separação química. Esses materiais eles são capazes de extrair seletivamente algum tipo de analito de interesse, né, de matrizes complexas, como por exemplo saliva, urina e o sangue. Essa foi a etapa do projeto que nós tivemos maior sucesso em termos de produção, né, de produtos obtidos. Nós conseguimos publicar dentro dessa linha 9 artigos durante o período de vigência, né, do projeto. Bom, apenas como exemplo de um desses artigos, né, nós publicamos esse trabalho aqui destacado em vermelho, né, cuja referência está destacada em vermelho aqui embaixo, né, nós conseguimos realizar um estudo teórico, né, em 2021. Esse estudo envolveu não só a parte teórica, como a parte experimental também. Nós fizemos, né, um planejamento racional, né, de um MIP para um inseticida neonicotinoide chamado tiametoxan. Bom, a ideia fundamental aqui foi a de inicialmente fazer esse planejamento racional através dos cálculos teóricos no nível de FT, para a posterior síntese eficiente desse MIP. Então, após a síntese, o material então ele foi obtido, o MIP, né? Ele foi testado quanto à sua capacidade de extração. E o que foi interessante é que os resultados obtidos foram bastante relevantes. E eles mostraram que esse MIP foi capaz, por exemplo, né, de extrair 80% do inseticida, né, em uma amostra real. E nós obtivemos, portanto, a partir desse trabalho, né, um protótipo de um MIP para o tiametoxan, com uma aplicação, né, que seria uma aplicação ambiental. Por fim, eu gostaria de agradecer, né, a todos os alunos de iniciação científica, de mestrado, doutorado, envolvidos na execução, né, das etapas do projeto. Agradecimento especial também aos professores colaboradores, professor Keiler Bastos Borges, experimentalista, e a professora Luciana Guimarães, química teórica. E a FAPEMIG, né, pelo suporte financeiro. Muito obrigado.